Reverendo Padre Marcelino, querido diácono Nário, acólitos, coroinhas, queridos ministros, irmãos e irmãs aqui presentes, queridas crianças, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vê uma bela construção, a gente vê o seu revestimento externo, mas a gente não vê o que é que está por debaixo da terra. Mas debaixo da terra tem tanta coisa, tem tanto dinheiro enterrado, tem tanto ferro, tem tanto cimento, tem tanta pedra e mão de obra, mas a gente não vê. A gente vê a estrutura bela que é a qual nós usufruímos. Hoje nós celebramos os 14 anos de criação dessa paróquia, mas antes dela ser criada, tem história, não é? Tem os freis, tem tanta história antes de chegar aonde estamos. Por isso que diante da história, nós sempre somos chamados a lembrar aquela frase: nós somos anões em ombros de gigantes. Nós somos anões em ombros de gigantes. A gente vê longe, mas não por conta nossa, mas porque a gente está nas costas daqueles que vieram antes de nós. Aqui tem sangue de Dom Manuel Pestana, não tem? Aqui tem sangue de Dom Epaminondas, não tem? E de tantos padres, de tantos leigos, leigas, que deram a vida, que foram fiéis. Tudo aquilo que é bem plantado dá bons frutos. Se temos os frutos hoje, é porque ontem uma comunidade, umas ovelhinhas da igreja levaram a sério a vida de oração, levaram a sério os compromissos, transmitiram a fé que receberam, e os padres que vieram foram fiéis ao ensinamento dos apóstolos, à doutrina da igreja, à unidade com os bispos e com o Papa, e de repente a gente chega aonde chegou. Mas tem tanta história para trás que a gente não sabe, tem tantos momentos belos de comunidade, pessoas que doaram profundamente vida e também bens materiais, e a gente nem sabe o nome, nem sabe quem é. E amanhã outros vão dizer a mesma coisa de nós hoje. Mas hoje cabe a nós render graças a Deus por tudo que aconteceu e ao mesmo tempo continuar plantando para que essa comunidade se torne cada vez mais viva, cada vez mais forte. E olha, gente, isso depende muito de uma vida de oração. Uma comunidade que reza, uma comunidade que tem profunda devoção a Nossa Senhora. Porque aonde tem devoção a Nossa Senhora tem adoração a Jesus. Aonde tem grande amor a Maria, pode acreditar que ali se tem grande amor à Eucaristia. Então são escolhas que nós fazemos. E na primeira leitura de hoje, nós vemos Deus falando que vai fazer uma aliança com Abrão. Não é? Vai fazer uma aliança com Abrão. E nesse momento Abrão coloca o seu rosto por terra. O sinal de colocar o rosto por terra é quando não tem ninguém na igreja, né? Você chega na igreja, olha para um lado e olha para o outro e não vê ninguém. Aí você vai diante do Santíssimo e se prostra, encosta a testa no chão, né? Ou seja, se prostra. Ou a gente na casa paroquial tem mais liberdade, né, Padre Marcelino? Mas então, para dizer assim, esse se prostrar é se render, né? É se render, se rende diante dele. Então ele se rende, ele é como aquele que se entrega diante de Deus, e Deus fala assim: vou firmar uma aliança contigo. E por isso não mais chamarás Abrão, mas chamarás Abraão. Na Bíblia, toda mudança de nome significa uma missão, né? Ou seja, é uma etapa nova na vida de Abrão. Então algo novo vai acontecer na vida dele, o nome muda. A mulher, o homem, quando casa e não muda o nome, não tem algo novo? Não é? Algo novo, é uma etapa nova da vida dele, é uma etapa nova da vida dela. Um nome muda. Quando se dá um nome a uma criança, não mudou algo na vida daquela família? Algo novo, né? Por isso que em determinado momento da nossa vida espiritual, quando a gente se dá conta assim, de quem é Deus, de quem sou eu, do quanto eu preciso dele, a gente é também chamado a mudar o nosso nome. Então eu me chamo Dilmo Franco de Campos. Em um determinado momento eu tenho que me chamar Dilmo Franco de Campos de Jesus.
Eu tenho que tomar consciência de que eu sou de Jesus. Isso eu não posso fazer por você, nem você pode fazer por mim. Mas quem tem que mudar o seu nome é você mesmo. É só com a sua autorização que o seu nome muda. O meu nome mudou. Eu era Padre Dilma. Não, eu era Dilmo. Aí de repente virou Padre Dilmo. Marcelino era Marcelino. De repente virou Padre Marcelino. Nário era Nário. De repente é Diácono Nário. E quanta coisa mudou para acrescentar só esse PE ou só esse DIAC, não é? Então, da mesma maneira, quando o nosso nome muda, algo muda na nossa vida, algo muda na nossa missão. Mas mais importante do que qualquer coisa é a gente ter esse sobrenome de Jesus. Em um determinado momento é tomar a consciência de que nós somos dele. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Essa aliança que eu firmo contigo, Abraão, ela vai ser firmada com toda a sua descendência, por toda a eternidade. Então eu te darei uma descendência. A mulher dele era estéril, lembra disso? Eu te darei uma descendência numerosa como as estrelas do céu, a areia do mar. E da sua descendência sairão reis. Sairão pessoas importantes, e eu te darei uma terra. E essa promessa é para você e é para a sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Quem é a descendência de Abraão? Nós, né? Como que por adoção, né? Mas somos nós essa descendência. Então a promessa dessa descendência, a promessa da terra prometida, que para nós é a vida eterna, que para eles também eram, é justamente o céu. Essa aliança chega para nós. Agora, veja bem, Deus diz para Abraão assim: eu te darei descendência, eu te darei terra, de ti sairá isso, de ti sairá aquilo. E o que é que Abraão deu mesmo para Deus? O que é que Abraão deu para Deus? Me fala, o que é que ele deu para Deus? Absolutamente? Eu não escutei. Absolutamente? Porque até ele mesmo, quem foi que deu a ele a vida? Foi Deus. Então tudo que nós temos, recebemos. Então na verdade tudo que nós damos a Deus é porque primeiramente Deus nos deu. Então percebe que essa aliança ela é totalmente desproporcional? Ou seja, você vai fazer sociedade com alguém. Você vai fazer sociedade com alguém, você entrando com tudo e a pessoa com nada, e no final vai repartir os lucros meio a meio? Você vai fazer isso? Alguém vai fazer, faz assim com a cabeça. Ou se não, faz assim. Ninguém vai fazer. É meio a meio, não é? Se o outro quiser chegar a 60%, pode, não é problema. Mas na hora dos lucros, vai ser também dividido dessa forma. Então é uma aliança totalmente desproporcional. E alguma vez nós vimos Deus reclamando disso. Ele só pede a fidelidade do povo. Então essa escolha ela é gratuita. Tinha outros povos, quando Deus escolheu Abraão, quando Deus escolheu Israel, tinha outros povos junto que viviam também com eles naquele tempo, ou só existia aquele povo? Existiam muitos outros povos. Deus podia ter escolhido outros povos, escolheu Israel. Então é um privilégio, e todo privilégio tem responsabilidade. O primeiro passo é um privilégio, porque ele podia ter escolhido outros povos, escolheu Israel. Você podia ter casado com qualquer outra mulher, você podia ter casado com qualquer outro homem, mas você foi eleita por ele, e você elegeu a ele, e ele a elegeu, não foi isso? Ou seja, entre aspas, um privilégio. Ou seja, você larga tudo por mim, mas tem responsabilidade comigo, vai andar no cabresto do curso. Estou brincando, não é assim não, mas é quase, né? Ou seja, tem a responsabilidade da fidelidade, não tem? Tem a responsabilidade de dar satisfação aonde vai, aonde deixa de ir, o que faz, o que deixa de fazer. Tem ou não tem? Tem. Ou seja, todo privilégio traz consigo uma consequência, e a consequência é a responsabilidade. Então com Deus é um privilégio, Ele nos escolheu também. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi, e vos designei para irdes e produzirdes muitos frutos. Então foi Deus quem nos escolheu. Logo toda escolha requer de nós agora uma responsabilidade, porque Ele nos escolheu como seu povo, e nós temos que escolhê-lo como nosso Deus. Então no meu nome tem que ter de Jesus, eu tenho que ser de Jesus. Então tem que mudar algo na minha vida.
Agora, isso também ensina a vida de família, porque muitas vezes, né, o marido ou a esposa, sei lá o quê, um vira para o outro e fala assim: eu ganho mais do que você, eu tenho mais direito do que você. Eu sei que isso não acontece em casa, né? Então assim, eu faço mais em casa, você não está fazendo nada em casa. Um cobrando do outro que o tanto que eu dou, o outro também tem que dar. E se o outro não dá o tanto que eu dou, isso cria briga, problema, discussão, divisão e até mesmo separação. É engraçado, se Deus fosse tão exigente conosco em dar proporcionalmente, essa aliança já teria acabado muito tempo. Deus dá tudo. E nesse dar tudo, Ele nos chama também a nós a darmos tudo. São João deu tudo, São José deu tudo, São Maximiliano Maria Kolbe deu tudo, Maria deu tudo. Quando alguém descobre que o outro está dando tudo por ele, qual é a resposta de amor dele? Amor com amor se paga. Ele me dá tudo. Como eu posso responder isso senão também dando tudo? Ou seja, eu vejo o esforço do outro, principalmente no cônjuge, na família. Como eu posso responder a isso senão também dando tudo, me esforçando o máximo que eu posso? Então esse é o chamado, né? E não nos fazermos surdos, que de Deus nós recebemos tudo e de repente com os outros a gente se torna mesquinho. Vou abrir um parênteses aqui, o Padre Marcelino não me pediu para falar isso não, mas agora é a hora de cutucar, né? A gente recebe tudo de Deus, mas eu pergunto, quem de nós é dizimista pleno da palavra, que dá 10% do seu estipêndio? Ou a gente dá esmolas, a gente dá aquilo que tipo assim, isso aqui não vai me fazer falta. Ou seja, quem é que é dizimista 10% daquilo que ganha? Tá bom, eu fecho parênteses. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente se faz de surdo, a gente se faz de cego, a gente se faz de desentendido. Como por exemplo no evangelho de hoje, Jesus diz assim: quem guardar as minhas palavras, esse não experimentará a morte, esse não morrerá. E aí então os fariseus, os doutores da lei, entram em pânico, começam a ficar bravos com Jesus, né? Como assim não vai experimentar a morte, né? Abraão já morreu e aquela coisa toda, e aí de repente Jesus fala: antes que Abraão fosse, eu sou. Ou seja, aí pronto, aí como eles não têm mais argumento, eles pegam em pedra para poder atirar em Jesus. É sempre assim, né? Quando a gente não tem argumento, parte para a ignorância, não é? Porque se tivesse argumento, iria conversar, iria dialogar. E Jesus fala: quem guarda as minhas palavras não morrerá. E de fato não morre. Só que Jesus não está falando da vida aqui na terra, Ele está falando da eternidade. É da alma. A alma, quem guardar as palavras de Jesus nunca vai cometer um pecado mortal. E não cometendo um pecado mortal, a alma nunca morrerá. E quando o corpo morrer, a alma viverá junto de Deus para toda a eternidade. Não é? Então a palavra de Deus, a palavra de Jesus é aquela que pouco a pouco vai nos transfigurando. Lembra do Monte Tabor? Nos transfigurando. Lembra o que é que ele fala? Vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. Então nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo que oferece coisas boas e coisas ruins, coisas santas e coisas pecadoras. Nós estamos no mundo que tem pessoas boas e pessoas ruins. Quem sou eu? Porque eu também estou de um lado, né? Ou eu sou de Deus, de Jesus, ou eu sou do mundo. Não tem meio termo, né? Jesus deixa isso claro. Então nós precisamos deixar que a palavra de Deus vá iluminando-nos pouco a pouco. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos tendo um comportamento, apesar de ser cristãos, nós temos certos comportamentos na nossa vida que são comportamentos de pagãos. E às vezes a gente nem se inquieta, nem se incomoda, ou às vezes a gente nem percebe. Como por exemplo, quem é que se embriaga todo fim de semana, tem que embriagar ou beber? Não é? Fala assim, isso aí é mundano, não é? Isso é do mundo, todo fim de semana, né? Mas também tem cristãos que se embriagam todo fim de semana, né? Quem é que tem pornografia no celular, na internet? É mundano, é pessoas mundanas, não tem? Mas tem cristãos que têm pornografia no celular? Pode ser que tenha.
Então, ou seja, são coisas que a gente vai olhando e vendo assim, isso é normal para as coisas do mundo, mas nós somos cristãos. Eu sou de Jesus, lembra? Enquanto eu não tomar consciência, eu sou de Jesus, eu sou cristão. Então tem certos comportamentos pagãos, certos comportamentos mundanos, aos quais a gente vai se permitindo também ter um comportamento, e não se dá conta que contradiz totalmente a nossa fé. Aquele que guardar a minha palavra, esse não experimentará a morte. Então, a palavra de Deus, ela sempre nos mantém atentos. A palavra de Deus sempre nos mostra. É uma exigência, mas ela é feita também por amor. Uma mãe que ama, um pai que ama, não está de olho no filhinho o tempo todo? Está ou não está? Não está de olho? Faz uma coisa errada. Mamãe percebe, não percebe? Está muito quietinho num cantinho, não está fazendo barulho, não está nada. A mãe vai lá, o que é que está fazendo? Coisa errada. Mas a mãe não tira o olho. Mas ela faz isso por quê? Porque odeia, porque tem raiva, porque quer pegar no erro para castigar? Não, porque ela quer cuidar para que ela cresça saudável, feliz e um dia se realize como pessoa. Da mesma maneira, Deus, a palavra dele é como a chuva que lava, a palavra dele é como o fogo que arrasa. Assim é a palavra, ela não cai sem deixar em nós um sinal, não é isso? Então a palavra de Deus é aquela que inflama o nosso coração, para não nos deixarmos adormecer, para não nos deixar acomodar. Por isso que a Bíblia vai dizer, desperta, ó tu que dormes, desperta, por quê? Porque já é manhã, já é dia, e nós temos que deixar as obras das trevas e abraçar as obras da luz, as obras do dia. Então é importante a gente ir percebendo sinais do paganismo, comportamentos pagãos que a gente vai se permitindo, e de repente nós somos chamados a purificá-los. Por quê? Porque senão a palavra de Deus não está em nós e nós experimentaremos a morte. Então, irmãos e irmãs, peçamos a intercessão de São João, para que nos dê a graça de sermos firmes à nossa aliança. Primeiramente a nossa aliança com Deus, mas depois a aliança conjugal para quem é casado. Uma aliança sacerdotal do padre com o povo, do bispo com o povo, com os seus fiéis, enfim. Todos nós temos que ser fiéis a uma aliança. No trabalho, no emprego, é uma aliança também, não é? Você trabalha para mim e eu te pago. Tudo isso. Mas nem eu te roubo e nem você me prejudica. É uma aliança. Então todos os nossos relacionamentos, eles são feitos de pequenas ou grandes alianças, mas a mais importante de todas é a nossa aliança com Deus. Vamos abaixar um momento a nossa cabeça, pedir a intercessão de São João Evangelista, da Virgem Maria, nossa mãe, que nos dê a graça de ter um coração capaz de guardar a palavra do seu Filho Jesus, para que a vida esteja sempre em nós, mesmo depois da nossa morte biológica.